Filosofia eletrônica, o que é? Como ela está dividida? Quais são os principais autores dessa corrente filosófica? Qual é a preocupação central da filosofia helenística? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões sobre este assunto, fiquem conosco até o final desse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. Para falar deste assunto, eu convidei um especialista em filosofia helenista, que é o Danilo Costa, ele que é pós-doutorando da USP, Universidade Estadual de São Paulo. Danilo, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Prazer, muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito contente. Qualquer problema no áudio me dá um toque aí, porque eu estou usando smartphone, às vezes falha, né? Então, só me avisar. Gesticula, faz algum sinal aí. Beleza. Tranquilo, meu caro. Antes de entrarmos na nossa discussão, para você que clicou neste vídeo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, pois dessa forma você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui nesse canal. E deixe o seu like nesse vídeo, pois dessa forma você está dizendo para o YouTube que esse vídeo tem importância e merece ser compartilhado com mais pessoas. Deixe comentário, perguntas, pois os seus comentários e perguntas poderão gerar o assunto de uma nova discussão. Vamos lá então, meu caro. Danilo, a filosofia helenística, bom, alguns cursos de filosofia não dão tanta ênfase, né, nesse período da filosofia, né, nesse período histórico da filosofia. Tem cursos de filosofia que sequer menciona, né, sequer tem disciplina deste assunto, ou às vezes passa muito superficial. Mas a filosofia helenística, gostaria que você falasse qual é a importância dela, né, qual é a importância desse período da filosofia, não sei se a gente pode dizer assim, né, o que foi a filosofia helenística, o que é a filosofia helenística, a importância dela, como é que ela está dividida, em quantas fases, quantas correntes, os seus principais autores, qual é a sua preocupação central, né? Ou seja, sei que são muitas questões, mas o que podemos falar aí sobre essas questões? Bom, de novo, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu vou começar falando, vou já direto para responder a sua pergunta. Eu estudei um filósofo helenístico estoico que se chama Cleantes de Assos, e ele foi o segundo líder do estoicismo. Ele teria nascido em cerca de 232, 333, desculpa, e falecido em 232, né? Ele havia vivido 99 anos, um sujeito bastante longevo. Bom, é interessante esse período da filosofia helenística, né? Em geral, quando a gente fala em helenismo, nós estamos pensando numa categoria que ela foi forjada no campo de estudos históricos, né, do século XIX. Você conhece bem o professor Breno, também o Breno escreve sobre isso, né? Como caracterizar esse período histórico chamado de helenismo, né? Então, eu vou adotar aqui um conceito de helenismo, enquanto conceito histórico, um conceito restrito, né? Que vai desde a morte do Alexandre o Grande até a Batalha de Ácio, né? Em que o Augusto sai vitorioso. O Augusto vence o Marco Antônio, que era um dos generais que estavam em batalha para dominar Roma, né? Então, nesse sentido, quando eu falar em helenismo, né, em período helenístico, a gente tem que pensar entre 223, desculpa de novo, 323 a.C. até 31 a.C., né? Então, é esse período. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? A filosofia, ela não deixa de ser feita, a academia e o liceu de Aristóteles, eles não desaparecem simplesmente quando Aristóteles morre, né? Em 322, 323. Aristóteles e Alexandre Magno, eles falecem com um ano de diferença, os dois, né?
Então, quando eu falar em período helenístico, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é a ideia de que Platão, e com o desaparecimento de Platão e Aristóteles, toda a filosofia da academia e do liceu desapareceram, né? Isso não é verdade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a academia é uma instituição de pesquisa, de investigação filosófica muito forte e que, por essa altura aí, no começo do período helenístico, já vai com mais de meio século, com cerca de meio século de atividade ininterrupta, né? O caso do Liceu é um pouco mais acidentado, né? Aristóteles é obrigado a se exilar, ele funda uma escola durante 2 anos em Assos, que é justamente da onde saiu o filósofo que eu estudei. Então a história do Aristóteles é um pouco mais acidentada do Liceu. Mas a gente tem que lembrar que essas instituições são muito fortes, né? E elas estão atraindo ininterruptamente jovens e adultos interessados em filosofia de todo mundo de fala grega, né? Então isso faz com que no começo do período helenístico essa atração ocorra na Grécia continental e na Grécia no que seria a Turquia hoje, né? Mas que, ao longo do tempo, conforme o império, os restos, né, do Império Macedônico, eles vão helenizando o resto do Mediterrâneo Oriental, faz com que Atenas comece a atrair jovens e adultos de outros lugares também, né? Do Egito, das ilhas, do que a gente chama de Oriente Médio hoje em dia, né? Então, o período helenístico ele se abre ao contrário do que a gente pensa, né, que o período helenístico é a morte do pensamento, essa é a maneira estereotipada de se ensinar, né? Tem a ver um pouco com a forma como Hegel esquematizava a história da filosofia, né, como se fosse um declínio. E a gente tem que pensar de outro modo, né? Você tem um período extremamente rico de miscigenação cultural, né? Um período em que as melhores práticas de investigação científica e investigação humanística são exportadas para o resto do Mediterrâneo, né? Então, o que está acontecendo ali em Atenas, de certo modo, vai se consolidar no que a gente conhece como a Alexandria, né? A Biblioteca de Alexandria, né? O Museu de Alexandria, tem tudo a ver com essa história que começa em Atenas, né? E nós não podemos esquecer também de outras instituições culturais e de investigação que se espalharam por todo o Império Macedônico. Então, de certo modo, havia uma competição entre as satrapias, né, entre as divisões do que Alexandre deixou. Quem era líder de um reino macedônico, ele queria ser o centro do mundo, de certo modo, né? Ele queria que a biblioteca da Antioquia fosse melhor que a biblioteca de Alexandria e que a biblioteca em Rhodes fosse melhor que a biblioteca de Atenas, né? E depois Roma vai, de certo modo, copiar essa política, né? Essas boas políticas culturais, elas são copiadas, né? Mal comparando, seria um pouco como se todas as capitais quisessem ser o Rio de Janeiro, né? Todas as capitais querem ser elas querem ser a mais bonita, com a melhor música, com a melhor instituição. E, de certo modo, eu estou fazendo uma comparação bem complicada aqui, né? Mas é só para a gente entender um pouco como que isso funciona, né? Essa emulação, né? Quem é líder de um reino, ele quer que a capital seja líder, de certo modo, né? Do mundo cultural. E o meio cultural por excelência nessa época é o grego ático. Então aí a gente tem que pensar que o grego ático ele está se espalhando em todo o Mediterrâneo Oriental. Então você vai ter pessoas de origem semita, de origem suméria, né, em última instância,
na Babilônia, no Irã, no que hoje a gente chama de Irã, né? No Egito, todas aprendendo o grego ático. Então isso é muito interessante, né? Esse grego que é cultivado em Atenas, né? Que é um grego que, quando você aprende, ele te dá acesso a um acervo muito consolidado já por essa época. Então, no Você século pode, III antes. se pode notar, desculpa a intervenção, professor, você pode notar que, então, a filosofia helenística, ela, ao contrário, né, do que se fala da filosofia clássica, ela não é genuinamente grega, ela não se concentra na Grécia, né? Mas a filosofia helenística, ela se expande. Esse é um outro ponto interessante, né? Então, nas primeiras gerações, eu ainda nem tinha começado a falar de filosofia ainda, né? Mas você fez bem de me trazer de volta para a Terra. Nas primeiras gerações, os fundadores são gregos, né? Epicuro, ele é nascido em Samos, mas com plena cidadania ateniense, né? Epicuro. Zenão, embora nascido numa colônia miscigenada em Chipre, então é uma colônia que ela tem raízes semíticas, mas que tem um comércio estabelecido tem uma relação estabelecida com comerciantes gregos. Zenão, ele provavelmente ele era um semita, Zenão. Eu não sei dizer ao certo, né? O Aldo Dinucci, que é outro professor, ele diz categoricamente que o Zenão era um semita. O Cleantes, que é o filósofo que eu estudei, ele é grego, ele é jônico, né? Então, assim, nas primeiras gerações, vamos dizer, assim que o Alexandre morre, que o Aristóteles morre, que o período começa, as primeiras gerações são de gregos, né? A gente consideraria pessoas nascidas no mundo grego. Então, nascidos em colônias gregas, com essa exceção do Zenão, né? Mais paulatinamente, pessoas de outras cidades vão se interessar também pela filosofia e vão escrever e vão discutir filosofia grega em grego antigo, apesar de não serem gregos de origem. Só para citar um exemplo, Plotino era egípcio, né? Marco Aurélio, que é um imperador, já fora do nosso período aqui, da maneira como eu chamei de período helenístico, mas o Marco Aurélio, que é um imperador romano, ele vai escrever em grego antigo, né? Em grego antigo, desculpa, em grego ático. E Epiteto, que ensinou filosofia estoica já no nosso período, né, na nossa era, ele ensinava filosofia estoica em Roma, em grego antigo, em grego ático. Então, eu falo grego antigo porque, em geral, quando a gente ensina grego, a gente ensina grego ático, né? Então, por isso que eu estou usando um termo pelo outro. Mas você fez muito bem em me lembrar aí esse ponto, né? Agora vamos lá falar um pouco das escolas mesmo, né? Então, quando o período se abre, a academia platônica ela tem uma atividade muito forte ainda, né? Você tem muitos filósofos que vão se suceder até cerca do século I a.C., dentro da academia. A atividade vai seguir muito forte. Século II a.C. é um século de academia cética, né? O famoso Arquedemo Cesilau e o Carneades são seus maiores representantes da academia cética. Tem questões que vão se dirigir à epistemologia, sobretudo mirando o Epicuro e o estoicismo, né? São os mais importantes. Existe uma atividade também importante do pirronismo, que é o que que é outra vertente cética, vamos dizer assim, né? De um dos generais de Alexandre, Pirro, que tampouco escreveu, né? Assim como Sócrates, Pirro não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Timon,
que era o seu principal seguidor. E Timon, ele tem uma atividade literária muito importante, porque ele vai escrever epigramas contra todos os filósofos, né, de sua época, de Timon. Então, essa é uma outra vertente de atividade filosófica helenística, que é do ceticismo pirrônico. Eu acabei de falar do ceticismo acadêmico, agora estou falando do ceticismo pirrônico, que em tese é um ceticismo mais voltado para moral, para ética. Aí cai bem no que nas preocupações que você tem sobre ética, né? Sim, sim. Só uma outra intervenção. Na medida que o senhor começou falando aí do ceticismo, o ceticismo ele foi a primeira escola filosófica do helenismo ou não foi uma escola filosófica? Foi uma mentalidade que perpassava algumas escolas ali. O ceticismo, ele historicamente falando, como Pirro ele é contemporâneo de Alexandre, então é considerado uma escola, não é considerado exatamente uma escola helenística, né? Embora sim, embora em algumas coletâneas ele esteja junto com as escolas helenísticas. Por exemplo, a coletânea famosa de Long and Sadley, de 87. Então você tem uma parte ali para pirronismo, né? Por isso que eu estou apresentando nesse ponto. Embora Pirro seja contemporâneo de Alexandre, né? Agora, a sua pergunta é muito interessante, né? Porque a academia platônica, ela é uma instituição, ela é uma instituição que tem tanta história, né? Tanta história que ela quase, a história da academia, ela quase compete com a figura do próprio Platão, né? Então, de tão grande que é a atividade em torno da academia. Não é à toa que a gente fala em escrito acadêmico até hoje, né? A gente fala em academia até hoje e se entende, né? Para além da academia de malhação, né? A gente entende também, né? O que é academia de estudo e tal. Então, a tua pergunta é muito interessante, né? Se o ceticismo ela é a primeira escola, né? Acho que a gente pode dizer que sim, nesse sentido, né? Como uma escola que praticamente nasce junto com o começo do período helenístico. Seria a primeira escola helenística num sentido, né? E também, enquanto atitude, enquanto programa de investigação filosófica, é uma preocupação que vai se inserir nos debates em Atenas do século II, né? Do século II a.C. Então, os acadêmicos como Arcesilau e Carneades, eles vão adotar essa atitude cética, esse programa de investigação cética, para contestar a epistemologia e por consequência, né, os demais ramos filosóficos dos epicuristas e do estoicismo. Aí você quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone aí? Então deixa eu fechar aqui. Não, a questão é exatamente isso, né? A questão do epicurismo e o estoicismo. Quando se fala de filosofia helenística, vem à mente essas principais correntes, né? O estoicismo, o epicurismo, e tem também o cinismo, né? Pouco se fala. E tem uma outra, não sei se ela é helenista, que pouco se fala dela, que é o ecletismo. Alguns nem consideram como escola filosófica, né? É mais tem alguns historiadores da filosofia que vai falar que é um movimento quase que espontâneo ali. Aí você tocou em outras escolas, é porque o cinismo é muito interessante, né? Então, de novo, voltando àquela observação que eu fiz no começo, a gente tem que lembrar que a atividade filosófica ela não se interrompe de uma vez quando o Aristóteles morre, né? Essa atividade ela continua. Você tem, por exemplo, uma atividade forte também dos megáricos, né? Pesquisa de lógica entre os megáricos, né? Diodoro Crono foi um professor de Zenão, que é o fundador do estoicismo. Você mencionou aí muito bem o cinismo, né? Você tem também, provavelmente,
tem os Cirenaicos. Vamos continuar. Cirene. Cirene é uma colônia grega no norte da África, né? Então a gente conhece pouco porque sobrou pouca coisa, né, do que essas pessoas escreveram. É só para a gente ter uma noção de que a filosofia não está sendo feita só em Atenas, né? A filosofia é feita em muitas cidades. A questão toda é sobre conservação de documentação, em última instância, né? Então, se a gente queimar hoje, literalmente queimar hoje, todos os escritos do Paulo Freire ou do Florestan Fernandes, ninguém vai conhecer nada deles, né? Isso aconteceu no passado. Se, por exemplo, a Biblioteca Nacional de Alexandria pegar fogo, ou se o Museu Nacional de Alexandria pegar fogo, ninguém vai saber nada sobre os indígenas de Alexandria, né? Então, a gente tem que pôr a mão na consciência, né? Essas coisas não podem acontecer, né? É todo um acervo do povo que se perde, né? Isso provavelmente aconteceu, né? Com os escritos em Cirene, os escritos em Rhodes, os escritos em Megara, em Mileto, né? Vai saber, em Éfeso, onde Heráclito viveu. Então, a gente tem que lembrar que, pouco a pouco, pouco a pouco, a capacidade de reproduzir os manuscritos, ela foi acontecendo de maneira mais organizada. E, para isso, a Biblioteca de Alexandria é muito importante, né? Porque ela é uma instituição voltada para a cópia e organização, entre outras coisas, né? Voltada para a cópia e organização de manuscritos, né? Para a edição desses manuscritos. Então, você tem uma atividade muito forte de leitura crítica dos manuscritos, organização dos cânones, compreensão dos gêneros literários. Isso tudo está acontecendo ali em Alexandria, não está nem acontecendo em Atenas, né? Vocês estão vendo. Alexandria é importante por isso, entre outras coisas, né? Mas voltando a falar de filosofia, né? Então, Zenão funda em cerca de 300 a.C., o que seria a escola estoica, né? Dentro do pórtico colorido, né? A estoa poikilé, que se fala, né? O pórtico, né? Vocês têm que pensar que, por exemplo, o pórtico ele poderia servir no espaço público para as pessoas se abrigarem de uma chuva, né? Então, tem que pensar numa colunata, né? Uma sequência de colunas fechadas para as pessoas descansarem, conversarem, baterem um papo no meio do caminho. Ali, em tese, ele funda um lugar que ele vai ensinar a filosofia, né, o Zenão. E Epicuro, que em tese é de uma origem mais abastada, ele adquire uma propriedade muito perto de Atenas, né, colado a Polis, que é o que se chama de jardim. Epicuro adquire essa propriedade, onde ele vai fomentar também sua escola, né, o epicurismo, e vai criar uma espécie de comunidade para ensino e discussão de filosofia. Então, aí, já entrando no nosso assunto, né, eu pulei o cinismo, mas eu vou falar de novo do cinismo, tá tranquilo. A gente falou aqui de estoicismo, né? Agora estou falando de epicurismo, que são as duas escolas mais famosas desse período, né? Agora, justamente, a atividade importante dentro de Atenas é a atividade cínica, que são filósofos, em geral, né? O mais importante deles, que é o Diógenes de Sinope, ele em tese não deixa escritos, né? Então isso é um pouco debatido se ele deixou escritos ou não. Ele em tese não teria deixado escritos, teria feito como Sócrates fez, né? E como Pirro fez, que eu acabei de mencionar. E ele praticava a filosofia, né? Ele praticava a sua reflexão filosófica, em tese um programa de investigação, vamos dizer assim, né? Mas não era bem investigação, é um programa de uma reforma ética, uma reforma das atitudes, né? E para isso ele precisava estar engajado publicamente
na filosofia. Então, ele questionava as pessoas, ele se vestia de maneira... Ele era maltrapilho, né? Morava no barril, como as pessoas bem sabem, né? Mas aí a gente está falando de um período um pouquinho antes do Alexandre falecer, né? Depois que o Alexandre falece, você tem ainda consequências dessa escola cínica. Ainda existe o Crates, ainda existe o Tales, né? Que são filósofos, o Tales, né, sobretudo, que é muito pouco falado, assim, é muito pouco conhecido. É um filósofo do século II antes de Cristo, né? Ou seja, em pleno período helenístico, que é um filósofo cínico. Então, eu falei do Diógenes um pouco para apresentar como que eles se portavam, mas a gente tem que pensar que isso tudo está acontecendo em Atenas, né? Em Atenas, muitas escolas se fundam. Em Atenas, as escolas anteriores continuam em atividade. E em Atenas, uma dessas escolas que continua em atividade é a escola cínica. São filósofos que estão engajados publicamente na filosofia. Isso é uma coisa. Ao mesmo tempo, a língua grega ática, ela se espalha para o Mediterrâneo Oriental. Pouco a pouco, outras instituições vão surgir no Mediterrâneo Oriental, sobretudo, e até meados do século II, você já está totalmente consolidado o papel de Alexandria como uma grande instituição de edição, de cópia, de debate, de reprodução e de investigação filosófica e literária. Então, lá, então já tem, no caso do filósofo que eu estudei, por exemplo, já existem algumas, provavelmente algum diálogo com o que o Calímaco estava fazendo em Alexandria. Existe provavelmente uma citação de Arato, que é um filósofo, a Cleantes, que eu estudei, ou vice-versa, e uma conversa de Arato com Calímaco. Então, já claramente, Alexandria ela está em pleno, está de pé, assim, né? como centro cultural. Sim, sim, sim. Então, Danilo, na medida que você vai falando, me vem aqui à mente uma pergunta que eu abri a nossa gravação com ela. O que diferencia? E se fala de filosofia epicurista e filosofia estoicista, você tem o estoicismo e o epicurismo, significa que não são a mesma coisa. O que diferencia o estoicismo de epicurismo e cinismo, mas ao mesmo tempo são esses três movimentos, ou essas três correntes filosóficas, ou escolas filosóficas, elas são chamadas também de filosofia helenistas. Qual é a base em comum? O que elas têm de comum e o que tem de diferente? O que as une e diferencia? Legal. Muito obrigado pela pergunta. Eu agradeço a pergunta, acho muito interessante, né, abordar esse assunto. Eu vou falar aqui um pouco de maneira rápida, né, mas é um convite aí para quem está nos assistindo pensar mais a respeito. O epicurismo e o estoicismo, eles têm pontos de divergência muito famosos, né? Não é à toa que a palavra estoico sobrou, né, nas línguas neorromanas. Quando você pensa em alguém estoico, alguém firme, alguém que resiste aos prazeres, né? Enquanto que quando você fala em alguém epicurista, em geral se fala de alguém que é hedonista, né? Alguém que persegue os prazeres, tudo mais. Essa é uma maneira inicial de se pensar a respeito das diferenças, né? De certo modo, eles herdam essa pergunta que o Sócrates coloca, né? Platão também, né? Sobre o que é a felicidade, sobre o que é o bem último. Eles vão oferecer respostas diferentes para essa pergunta, né? No caso dos estoicos, eles vão dizer que o bem é a virtude, né? E que para você atingir a virtude você tem que viver conforme a natureza. Então, de certo modo, a natureza ela tem um papel que é não só de base ontológica, mas também uma base deontológica, né? Você precisa, de certo modo, interpretar corretamente as leis da natureza para viver conforme a natureza. Então,
um duplo papel que a ideia de natureza tem aí para o estoicismo, né? Mas, sobretudo, centrado nessa ideia de virtude, né? Eles vão herdar aquela lista de virtudes cardeais de Platão, né? Prudência, justiça, coragem e moderação, temperança, né? E vão seguir a investigação deles a respeito disso, falando sobre esse ponto de diferença, né? O epicurismo, do outro lado, ele vai se voltar para o estudo do prazer, né? Vai buscar respostas sobre o que é o bem verdadeiro, numa investigação filosófica a respeito do que é o prazer e do que é o prazer necessário, né? A gente tem que pensar no epicurismo com uma atitude crítica a respeito do prazer, né? Não é simplesmente você abraçar, comer sorvete e jogar bola o dia inteiro e assistir televisão, né? O epicurista não está dizendo isso, né? O epicurista está te dizendo o seguinte: você tem que ser capaz de meditar a respeito do que é o prazer necessário, de fato, porque esse prazer é o que vai te dar a base para uma vida feliz, né? Uma vida realizada, de certo modo, né? Então, esses prazeres necessários, eles são prazeres que são ligados à própria definição do bem, né? Então, daqui a pouco eu falo mais a respeito dessa distinção ética. E o cinismo, que de certo modo também herda essa questão socrática, ele vai se voltar para a autarquia, né? A ideia de independência do ser humano, né? Sobretudo com uma versão do Sócrates, uma versão, vamos dizer, xenofontiana do Sócrates, né? É um Sócrates que se baseia em práticas moralizantes, né? Em certos exercícios psicofísicos, vamos dizer assim, né? São exercícios para o corpo e para a mente que têm uma finalidade de assegurar a independência em relação à realidade, né? Então eu dizia, né? O Diógenes morava num barril. O Diógenes, ele tinha o hábito de zombar das pessoas em público, porque ele praticava a própria capacidade de tolerar as respostas das pessoas, né? Então ele vivia em público, fazia as necessidades em público. Ele, de certo modo, queria se despir do que ele considerava os valores convencionais, né? Então, são três escolas bem diferentes aí que eu estou descrevendo, né? Embora o estoicismo tenha herdado um pouco do cinismo, né? O Zenão, ele foi aluno do cinismo, né? E o Cleantes, o filósofo que eu estudei, teria sido também aluno de Crates, né? Que é o discípulo de Diógenes de Sinope. Muito bem. Uma outra questão, Danilo, que nos saltam à mente quando a gente está estudando a filosofia helenista, é a ideia do destino, né? Do destino, paralelo a isso, a ideia do fatalismo, né? Como é que a gente pode pensar, como é que essas questões são pensadas dentro das escolas helenistas? Interessante a pergunta. Obrigado, agradeço a pergunta também. Então, as escolas helenísticas, elas herdam uma série de questões, né, do período clássico, vamos dizer assim, né? No caso do estoicismo, especificamente, que esse vira um problemão, né? Problema do destino, da providência e do fatalismo. Por quê? Eu não tinha falado sobre o que eles têm em comum, epicurismo e estoicismo, mas eles têm uma coisa em comum, que vai ter consequências diferentes para os dois, né? Vocês vão entender porque eu estou falando disso. As duas escolas, elas são corporealistas, né? As duas escolas vão dizer que a realidade é formada por entes corpóreos, basicamente, né? O epicurismo, famosamente, vai falar sobre os átomos, né? Porque eles vão absorver a teoria física do Demócrito. E o estoicismo
vai falar sobre o princípio ativo, o princípio passivo, que não são gerados, e a partir desses princípios criam-se os elementos, os 4 elementos, né? Muito bem. Agora, respondendo essa pergunta, como a alma é corpo dos estoicos e como Deus é corpo, né? Deus tem vários aspectos, né? Deus, ele é destino, Deus, ele é providência, Deus, ele é razão, né? Deus tem vários aspectos. E como Deus é corpo e ele está em todas as partes do universo, ele, de certo modo, ele causa, em cada momento, ele causa cada coisa do universo, né? Então, quando você fala em fatalismo, isso vira um problemão para os estoicos, porque uma das questões mais interessantes para a discussão de física, mas também para a discussão de ética, é sobre qual é o sentido da ideia de responsabilidade ética, né? Uma vez que Deus causa tudo no universo, o que especificamente é próprio, ou o que é da alçada do indivíduo, né? E aí você tem a famosa contribuição do Epiteto, que já é um pouco avançado dentro do Império Romano, mas que tem a ver com a filosofia estoica, né? O Epiteto vai dizer que o que é da alçada do ser humano é a maneira como ele reage aos acontecimentos, né? Então, que é o famoso conceito de toe femin, né? O que está em nosso poder, ou que está em nossa alçada. O professor Waldo Dinucci acabou de lançar uma tradução do Epiteto, para quem estiver escutando, pela Universidade de Coimbra, que pode ser baixada na internet, aí, né, os discursos, as diatribes de Epiteto. E é muito interessante isso, né? Porque isso vira um problemão para os históricos, né? E isso vai se reproduzir. Não importa as respostas que eles deem, as pessoas vão voltar, né? Ah, tudo bem. Então quer dizer que a atitude que eu tenho em relação à realidade é da minha alçada. Mas a liberdade mesmo não existe, né? Então, ou a liberdade existe, né? Então, É nessa questão que entra a questão do amor fati, já pode ser observado aí? o amor. Então, sim, você tem que. O amor fati, sim, você tem que abraçar, você tem que aceitar, de certo modo, e se engajar nos planos de Deus, por assim dizer, né? Essa é uma atitude bem estoica, né? Essa é uma atitude muito estoica. Então, quando a gente fala em estoicismo hoje, a gente pensa na pessoa que não tem emoções, ou numa pessoa que simplesmente aceita as coisas, mas o estoico ele não vai simplesmente aceitar as coisas, ele vai se engajar nas coisas, é um pouco diferente, entendeu? Por isso que uma das, por isso que um dos gêneros de escrita estoica, que é o gênero das diatribes, dos discursos, eles vão gerar as meditações, né? Os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais têm a ver com isso, né? São Inácio, que fundou a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, ele praticou um famoso livro diário de exercícios espirituais, e que, de certo modo, tem a ver com isso, né? Como que você reflete a respeito de tudo que pode dar errado no seu dia a dia e como que você se engaja ativamente nos desejos da providência, né? O amor fati tem a ver com isso, né? Não simplesmente se resignar. É isso que eu quero dizer. Você não vai se tornar uma pessoa resignada, né? Vai, né, aceitar e ficar neutro. O estoico ele não é neutro em relação à providência, porque ele sabe que a providência é racional e é divina. Então ele vai tentar compreender. Existe alguma coisa racional e divino no ser humano, né? Existe algo de divino no ser humano. E é por isso que eu vou me engajar, porque eu vou colaborar com Deus, de certo modo. Isso é bem interessante. Bom, tem uma outra questão que eu queria discutir contigo aqui, mas eu já aviso para quem está nos acompanhando que vai ficar numa outra parte, uma parte subsequente a essa, que é a questão da ética e da política dentro da filosofia helenista, né? Ou seja, como é que podemos pensar ética e política aí? Mas essa é uma questão que te convido para assistir
a parte subsequente a essa, né, para você se inteirar dessa discussão. Danilo Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Eu te convido aqui a voltar outras vezes, tá? Além Valeu. nós vamos fazer de ética e política, mas outras vezes para a gente estar discutindo sobre os histórias, sobre filosofia helenista, outros assuntos aí da filosofia. Muito obrigado. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Deixe seu comentário, perguntas e inquietações. Seus comentários poderão gerar assunto de uma nova gravação. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.